Passa da Bíblia, tudo bem com vocês? Se você já está aqui faz tempo, já sabe que eu sou a Pérola e a gente está aqui na leitura da Bíblia em um ano. Então, acompanhe a nossa leitura, segue o nosso canal, coloca o joinha, um comentário, me ajuda a espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Estamos no primeiro livro de Samuel e hoje vamos ler os capítulos 19, 20 e 21. Bora lá? Falou Samuel a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai, no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai, e verei o que houver, e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os teus feitos são contigo. Têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento de todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este como dantes. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus, feriu com grande derrota e fugiram diante dele. O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lançar a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama, e pôs-lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra, e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: Trazei-o mesmo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? E respondeu-lhe Mical: Porque ele me disse: Deixa-me ir, senão eu te mato. Assim, Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá. E lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera, e se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul: Eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou:
onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe, eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que, caminhando, profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? Capítulo 20. Então fugiu Davi da casa dos profetas, em Ramá, e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai que procura tirar minha vida? Ele lhe respondeu: tal não suceda, não serás morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que, pois, meu pai me ocultaria isso? Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: muito bem sabe teu pai que da tua parte achei mercê, pelo que disse consigo: não saiba isso Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Disse Jonatas a Davi: o que tu desejares, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, em que, sem falta, deveria assentar-me com o rei para comer. Mas deixa-me ir e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirá: Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a família. Se disser assim, está bem, então teu servo terá paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já o mal está de fato determinado por ele. Usa, pois, de misericórdia para com teu servo, porque lhe fizeste entrar contigo em aliança no Senhor. Se, porém, há em mim culpa, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Então disse Jonatas: longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma sorte soubesse que já este mal estava de fato determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te declararia eu? Perguntou Davi a Jonatas: quem tal me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo. E saiu. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a essas horas sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que a este aprouver. Se não tu fizer saber eu, e não te deixar ir embora, para que sigas em paz. E seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Se eu, então, ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor de sua alma. Disse-lhe Jonatas: amanhã é a festa da lua nova. Perguntar-se-á por ti, porque o teu lugar estará vazio. Ao terceiro dia descerás apressadamente e irás para o lugar em que te escondeste no dia do ajuste, e fica junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira ao alvo. Eis que mandarei o moço e lhe direi: vai, procura as flechas.
Se eu disser ao moço, olha que as flechas estão para cá de ti, traze-as então. Vem, Davi, porque tão certo como vive o Senhor, terás paz e nada há que temer. Porém, se disser ao moço, olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. Quanto àquilo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a festa da lua nova, pôs-se o rei à mesa para comer. Assentou-se o rei na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede, Jonatas de fronte dele, e Abner ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia não disse Saul nada, pois pensava: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, talvez esteja contaminado. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da festa da lua nova, que o lugar de Davi continuava desocupado. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio a comer o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje? Respondeu-lhe Jonatas: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse: peço-te que me deixes ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Se, pois, agora achei merecer os teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de ele morrer? Que fez ele? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara matar Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e neste segundo dia da festa da lua nova não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Na manhã seguinte, saiu Jonatas ao campo, no tempo ajustado com Davi, e levou consigo um rapaz. Então disse ao seu rapaz: corre a buscar as flechas que eu atirar. Este correu, e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, gritou Jonatas atrás dele e disse: não está a flecha mais para lá de ti? Tornou Jonatas a gritar: apressa-te, não te demores. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam deste ajuste. Então, Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e disse-lhe: anda, leva-as à cidade. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se, rosto em terra, 3 vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Capítulo 21. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse:
ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora que tens à mão? Dá-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: Não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres, respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Por que não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas? Porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano, detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui senão esta. Disse Davi: Não há outra semelhante. Dá-ma, dá-ma. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aques, rei de Gate. Porém os servos de Aques lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os teus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? E aí terminamos a nossa leitura de hoje. Vamos ficando por aqui. Um beijo a todos e até amanhã.